Que privilégio poder chegar até você nesta segunda-feira para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. A cada semana de trabalho que iniciamos, temos um coração voltado para buscar a Deus com maior intensidade, para que os desafios, as dificuldades, as frustrações, as coisas que possam estar reservadas para cada um no transcorrer da semana, possam, por antecipação, já estarem vencidas pelo poderoso nome de Jesus. Quando buscamos a Deus e o colocamos como principal na nossa vida, Ele abre caminhos, Ele pavimenta caminhos, Ele abre portas importantes nestes caminhos, Ele nos proporciona oportunidades maravilhosas para que nós possamos ver a mão dele estendida, dirigindo todas as coisas, conduzindo todas as coisas e inspirando para que possamos viver uma vida de fé, uma vida de esperança, firmados pela confiança naquele que pode todas as coisas. Quero, nesta segunda-feira, apresentar o salmo de campanha da semana, ler com você este salmo, comentar versículo por versículo e ministrar as palavras deste salmo na vida de todos vocês. Quero também orar com vocês, orar por todos aqueles que contribuem com o programa, orar por vocês que têm suas demandas, seus desafios, suas dificuldades e que às vezes está aí pensando que não há uma saída. Eu quero dizer que no nome de Jesus você vai encontrar saída para cada problema e a solução virá de maneira que você às vezes nem imagina. Porque onde Deus está presente, Ele age sobre a natureza, se for o caso, Ele age sobre os impedimentos, se for o caso, Ele age sobre os impossíveis até, porque Ele pode todas as coisas. Quero dizer para você que nesta segunda-feira, Deus tem um novo início para você. É hora de você abrir o coração e dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, pronto para um novo começo, pronto para um recomeço, pronto para o início de uma nova etapa, pronto para o início de um novo tempo. Então fala comigo, abra as portas que forem necessárias, porque eu quero te servir, eu quero te honrar, eu quero te bendizer em todos os dias da minha vida. É isso, nossa vida com Deus é uma vida de parceria, é uma vida de comunhão, é uma vida onde nós ouvimos e nós falamos. E não tem coisa melhor do que quando você fala e você é ouvido. E Deus está sempre pronto para te ouvir, te responder e te abençoar. Durante o programa eu vou fazer 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos vocês que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Na segunda oração, eu vou apresentar todos vocês diante de Deus no altar da intercessão. Então olha aí na tela, são 2 números de telefone. 2 telefones, um é o WhatsApp, o outro é o fixo. Você quer tornar-se um evangelista associado e contribuir para que este programa continue no ar diariamente, abençoando vidas como tem abençoado você? Então você passa uma mensagem de preferência por escrito e diga: eu quero contribuir. Alguém vai entrar em contato com você. Você quer ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão ou o nome de uma outra pessoa? Pode fazer até uma lista se quiser. É só você passar isso tudo por escrito e nós vamos apresentar diante de Deus. Eu não tenho WhatsApp. Mas você pode ligar no fixo, alguém vai te atender e tudo isso que você faria pelo WhatsApp, você pode fazer pelo fixo. Só que na ligação do fixo é em horário de funcionamento da igreja. Mas é uma alegria poder orar com você, orar por você e no nome de Jesus ministrar bênçãos e maravilhas na tua vida. E vamos juntos servindo a Deus com muita alegria nos nossos corações, porque a cada dia que vivemos, nós temos uma experiência nova para receber, para desfrutar e para compartilhar. E o segredo da vida cristã é sempre esse. Aquilo que você recebe de graça, claro, você passa para frente. Você
ministra na vida de alguém, porque você recebe de graça você transfere para alguém, e aí você vai tendo espaço para receber mais coisas boas e preciosas de Deus no seu viver. É isso, a vida cristã é algo precioso e glorioso, que se você aí que está me assistindo não está vivendo as benesses desta vida cristã, benesses no sentido de bênçãos e vitórias e vantagens de andar com Cristo o tempo todo, ter o anjo do Senhor acampado ao nosso redor, ter os nossos pecados perdoados, ter o nosso nome escrito no livro da vida, essas benesses preciosas que vêm de Cristo para o nosso viver. E nós precisamos entender que a vida com Deus é assim. Pensa comigo, 3 coisas que você nunca pode esquecer. Primeiro, você nasceu para viver. Você vive para servir. E você um dia vai morrer para desfrutar. Desfrutar o quê? Desfrutar das bênçãos de Deus nos céus ou desfrutar das maldições no inferno com Satanás. Para isso você precisa tomar uma decisão enquanto você está na sua capacidade de decidir. Porque tem gente que diz assim, quando eu completar a maioridade, eu vou pensar em Deus. Outros dizem, quando eu me casar, eu vou pensar em Deus. Outros dizem, quando eu me formar e começar a vida profissional, eu vou pensar em Deus. Outros dizem assim, quando eu me aposentar, eu vou pensar em Deus. Mas você não sabe o que pode acontecer amanhã. Quantas pessoas estão bem hoje, à noite, por exemplo, vai aí numa reunião, tal, acontece um acidente, é atropelado, ou então bate o carro, ou coisa parecida, e aí perde o sentido. Então, se ele não voltar ao sentido, ele não terá outra oportunidade. Então é importante nós entendermos que a oportunidade é hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. É isso que a Bíblia ensina. Então, Deus está falando com você. Abra o seu coração e diga, eu vou firmar-me com Deus. Se você mora aqui por perto, em Goiânia, será um prazer receber você aqui na nossa igreja Betel, para vivermos estas bênçãos. Se você mora longe, procura uma igreja que tenha a Bíblia como regra de fé e entra nela e diga para o pastor, eu aceitei Jesus através do Falando ao Coração e eu quero servir a Ele aqui nesta igreja. E Deus vai te abençoar com tantas bênçãos que você vai dizer, muito obrigado por ter me alertado, por ter me avisado, por ter me falado da necessidade que eu preciso de, enquanto viver, servir a Deus, porque se eu viver servindo a Deus, no dia que eu morrer, eu vou para o céu e está garantida a eternidade com Deus. Quero neste instante fazer a primeira oração do programa. Eu quero pedir a bênção de Deus na vida de vocês que me ajudam a fazer o programa. Eu tenho aqui os nomes de Lilian Pereira de Oliveira, de Goiânia, Ana Carolina Pereira Carneiro, de Goiânia, Maria das Graças da Silva Moraes, também de Goiânia, Edivaldo Santos Ferreira, de Goiânia, Creuza de Fátima Lisboa, de Goiânia e João Francisco Barbosa, de Caldas Novas. São pessoas que vêm somar comigo nessa tarefa evangelística e missionária, contribuindo com Falando ao Coração. Eu chamo de evangelistas associados e quero orar por todos vocês que são evangelistas associados. Oremos então. Senhor Deus e Pai, eu te rendo graças por todas essas pessoas que, entendendo a importância deste programa que fala de ti, proclama a tua bênção, ministra a tua bênção, sempre no nome de Jesus, e assim vem contribuir para que eu tenha os recursos para continuar fazendo esta história que já passa de 20 anos deste programa. Peço a tua bênção, a recompensa na vida de todas essas pessoas. E toca, Senhor, corações para que mais pessoas venham contribuir, mais pessoas venham me ajudar e assim nós possamos continuar fazendo esta história maravilhosa de diariamente abençoar tantas vidas pelo mundo afora. Obrigado, Senhor, por cada evangelista associado. No nome de Jesus eu te peço. Amém e graças a Deus. Vamos para a leitura do Salmo de campanha da semana. Eu tenho para você o Salmo 51. Já são 1013 semanas fazendo as campanhas dos Salmos. E eu quero com muita alegria ler com você este Salmo. Ele começa dizendo assim: compadece-te de mim,
Ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Vou ler com este o versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Vou ler também o 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O salmista aqui, ele está fazendo uma confissão, porque todos nós temos as nossas falhas, temos os nossos erros, temos os nossos pecados. E devemos reconhecer que somos falhos, que somos muitas vezes errados e que muitas vezes somos pecadores. E quando reconhecemos, nós precisamos buscar uma solução, porque os pecados, esses erros, essas falhas trazem marcas na nossa vida. E aí nós precisamos buscar uma solução. E qual é a solução? Primeiro, é arrepender. Eu não devia ter feito isso. Segundo, eu preciso que alguém apague de mim isso que está marcado no meu livro da vida, todas as coisas erradas que eu fiz. Porque se eu não tirar isso de lá, isso vai continuar me condenando. É como se fosse um processo. Você vai tirar uma certidão e você foi processado e a certidão sai positiva. Então a pessoa reconhece que errou, arrepende de ter errado, mas precisa limpar o nome no céu. Ou seja, para que a sua certidão possa sair como nada consta. Como fazer isso? É através do perdão que nós buscamos em Deus. Aquele que crê no Senhor Jesus, ele começa a viver uma vida nova, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Então nós precisamos reconhecer que para ficarmos com nada consta no céu contra nós, nós precisamos de reconhecer que erramos, arrepender porque erramos e buscar a solução. E a solução vem de onde? Só Jesus pode perdoar pecados. Só Jesus pode, porque ele morreu na cruz, derramou o seu sangue. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Tem gente que busca perdão dos pecados através da vida de Pedro, busca perdão dos pecados através da vida de algum homem ou mulher, santo ou santa, que já passaram pela terra, como Maria e tantas outras, e assim pensam que essas pessoas podem perdoá-las. E até as orações que eles fazem, eles põem como se alguém pudesse ajudar nesta área. Mas só Jesus pode fazer isso, porque a Bíblia diz que em cima no céu, embaixo na terra, não há outro nome pelo qual possamos ser perdoados ou salvos a não ser o nome de Jesus. Porque Jesus morreu e só quem está vivo pode fazer alguma coisa. E só Jesus ressuscitou para viver eternamente. Então nós precisamos reconhecer que Jesus pode nos ajudar e ele pode limpar toda nódoa, toda mancha, toda marca que porventura esteja no céu contra nós. E aí a certidão fica nada consta, ou seja, foi pago o preço pelo sangue de Jesus. Conta-se que Martinho Lutero um dia estava no seu gabinete, aí o Satanás chegou e disse: Martinho Lutero, você está perdendo seu tempo com esse negócio de reforma, eu conheço a sua vida, você é um homem pecador, você quer que eu relacione os seus pecados? Ele falou: pode. O Satanás pegou uma caneta e pôs um papel grande assim diante dele e foi relacionando. E Lutero foi reconhecendo: realmente eu pequei, realmente pequei. Quando ele terminou: tem mais algum pecado aí para colocar no quadro, ô Satanás? Ele falou: não, são todos esses aqui. Ele foi lá, pegou uma caneta, molhou no tinteiro de tinta vermelha e escreveu lá embaixo: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Só o sangue de Jesus pode nos purificar e ele é o melhor detergente que existe, porque você compra detergentes aqui que lava a mancha do seu rosto, lá da sua roupa, do seu piso, coisas assim. Mas só o sangue de Jesus pode lavar as manchas que estão na tua alma, porque com Cristo a nossa alma volta a ser branca como a neve, alva como a neve, pura, preciosa e gloriosa. Então receba Jesus para viver esta vida nova. Vamos para o versículo de número 4, e vai dizer assim: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Versículo 5, eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Esse pecado aqui é o pecado que todos nós carregamos
por causa do erro dos nossos primeiros pais. Então, isso é uma herança que nós herdamos lá do Éden, quando Adão e Eva pecaram diante de Deus, e a pessoa que nasce, já nasce debaixo dessa condenação. Mas graças a Deus que Ele enviou Jesus Cristo, e João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou para o versículo de número 6. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Você sabia que na sua alma, e todos nós temos uma alma, porque quando Deus fez o ser humano, Ele assoprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o que diz a Bíblia? O homem, o ser humano, foi feito alma vivente. Então você tem uma alma, e esta alma é o ponto de contato que você tem com Deus. Então nós precisamos de entender isso. Deus relaciona conosco através da nossa alma, e eu relaciono com Deus através da minha alma. Então eu preciso entender, e é justamente nesse ponto que Deus quer nos proporcionar estas coisas tão preciosas e tão gloriosas. Do versículo de número 7 vai dizer, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. É isso que acontece com aquele que recebe Cristo e passa a viver uma vida com Ele. E aí aquela certidão que eu disse não vai sair positiva, mas vai sair dizendo, nada consta contra Ele, porque é meu filho, porque é herdeiro de Deus, porque tem o direito da vida eterna, porque o seu nome, quando você recebe Jesus, é escrito no livro da vida. No versículo de número 8, vai dizer assim, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Faze-me ouvir júbilo e alegria. A vida com Deus é assim, é uma vida de júbilo e alegria. Alegria é um ponto importante que nós conhecemos bem, mas o júbilo às vezes não é um termo tão conhecido. O júbilo é quando você ultrapassa a alegria. Porque vocês podem estar alegres, demonstrar com um sorriso, mas quando você tem júbilo, aí você dá pulo de alegria, aí você dá glória a Deus, você diz aleluia, você abraça as pessoas, diz eu fui transformado, fui perdoado. Isso é a demonstração de júbilo. E com Deus nós temos que ter júbilo e alegria. Às vezes, como eu sou crente a vida inteira, às vezes eu recebo crítica. Recebi tantas, né, na faculdade, quando estudava, essa coisa toda de amigos que tive nas empresas que eu trabalhei, as pessoas que conviviam comigo fora da igreja. Então elas me criticavam. Por que vocês fazem tanto barulho? Deus não é surdo, essa coisa toda. Eu sempre disse, olha, porque na presença de Deus nós não vamos ter só alegria, nós temos júbilo. E o júbilo nos leva a dar glória a Deus, o júbilo nos leva a aplaudir, o júbilo nos leva a cantar, nos leva até extravasar, gritando pelas bênçãos divinas e agradecendo por tudo que Ele faz. No versículo de número 9, vai dizer assim, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. É aquilo que eu disse lá atrás. Você errou, reconhece que errou, arrepende de ter errado, confessa para Jesus o seu erro, Ele apaga os seus pecados e você passa a ser esta pessoa lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Versículo de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Veja, nós muitas vezes no nosso dia a dia, nas reações que nós temos diante das dificuldades, ofensas e coisas parecidas, temos aquele sentimento humano de vingança, de revidar, e às vezes entramos na esfera do mundo. Um pai foi ao supermercado com um menino, parou no estacionamento e quando foi abrir a porta do carro, bateu na porta do carro que estava ao lado. O dono daquele carro estava ali por perto, chegou, ficou nervoso, brigou, esbravejou. E o homem, você me desculpa e tal, se tiver feito algum defeito, eu mando consertar e tal. Ah, mas não vai ser a mesma coisa e tal. Ficou bravo demais e falou assim, olha, o que eu posso fazer é reparar o erro. Reparando o erro, você tem aqui o meu nome, o telefone, você leva numa oficina que eu mando. E o homem não quis saber de nada, só ficou esbravejando, ele pegou na mão do seu filho e entrou no supermercado. Lá dentro, o menino disse, pai, eu não entendi, aquele homem tem uma estatura quase a metade da sua. O senhor com um murro só dava um safanão nele e ia cair muito longe.
Agora o senhor aceitou todas aquelas ofensas contra o senhor sem merecer? Ah, não, eu fiquei decepcionado. Eu pensei que o senhor tivesse mais coragem. Falou assim: meu filho, pensa comigo. Aquele homem me ofendeu, aquele homem deixou sair dele ofensas, esbravejou, gritou, xingou, me desafiou. Eu fiquei quieto, fiquei na minha. Porque se eu revidasse, eu tinha entrado na dele. Aí eu estava também fazendo a mesma coisa. Então, aquilo que ele jogou de lixo sobre mim, eu não recebi. Continua com ele e eu vou continuar limpo. Então, assim é a nossa vida. Vamos continuando nessa leitura do Salmo 51, versículo de número 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha, a vida com Deus é assim, na presença de Deus e com o Espírito Santo no coração. É isso que nos dá força para continuar servindo a Ele, continuar amando a Ele de coração e rejeitando as ofertas que vêm de todos os lados para que nós possamos afastar de Deus. Vamos para o versículo de número 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Veja, essa questão de espírito voluntário. Nós não servimos a Deus porque somos obrigados, não. Se existe uma coisa de Deus a nosso favor, é isso, que Ele não obriga ninguém. Ele quer que a gente vá a Ele porque queremos, por decisão própria. Porque reconhecemos que Ele é digno de ser honrado, de ser servido, de ser amado, de estarmos do lado dele. Então, aí nós precisamos pedir sempre: Senhor, me dá este espírito voluntário para que eu nunca venha me afastar de ti. Porque tem gente que, eu vou buscar a Deus porque eu tenho um problema para resolver, eu vou buscar a Deus para resolver o problema do meu filho, vou buscar a Deus porque eu tenho um vício, coisa assim. Nós buscamos a Deus, Ele nos ajuda a vencer todas as coisas, mas buscamos porque nós queremos amá-lo, queremos honrá-lo e queremos servi-lo, e seremos sempre agradecidos por aquilo que Ele já fez e nos faz no transcorrer da vida. O versículo 13 vai dizer assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. Veja, na nossa vida cristã, nós estamos evangelizando, porque através de nós, Deus fala com as pessoas, através da nossa voz, através do nosso comportamento, através da nossa maneira de ser. Deus está falando com as pessoas. Então nós precisamos de dar testemunho das coisas de Deus na nossa vida, e esse testemunho é um estilo de vida que temos, é um comportamento que temos, é um modus vivendi que vivemos, que nós precisamos de honrar a Deus porque Ele está conosco. Eu vou para o versículo de número 14, que vai dizer: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Cada um tem o seu tipo de delito. O salmista aqui fala de marcas de sangue nos seus pecados, nos seus crimes. Mas cada um tem o seu. Em que você errou? Em que você falhou? Uma coisa eu vou te dizer: não há pecado que não possa ser perdoado. Não há erro que não possa ser reparado. Porque você pode, às vezes, diante da justiça, ter que cumprir uma pena com alguma coisa, é normal. Mas diante de Deus você está lavado, remido, transformado, perdoado. E se você, mesmo cumprindo uma pena, seja na cadeia ou seja com exceção de liberdade, você estará no céu descansando com Cristo. Isso é que é o importante, é a vida eterna com Deus. Versículo de número 15. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca proclamará o teu louvor. Você, na tua vida, tem procurado ser alguém que louva a Deus? E aí entra o papel da igreja. Alguém diz por aí que não precisa de igreja, mas essa pessoa fala o que não sabe. Tem muita gente que se arvora a ensinar coisas de Deus sem conhecer a Deus, sem conhecer a Bíblia, sem conhecer o plano de Deus. O próprio Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja do Senhor é o povo reunido louvando, é o povo reunido glorificando, é o povo reunido cantando, é o povo reunido agradecendo, é o povo reunido vivendo a comunhão vertical com Deus e a comunhão horizontal com os irmãos. Então, nós precisamos de ter uma igreja.
Uma igreja onde falamos, ali é o nosso domicílio espiritual. Se você está sem igreja, você está perdendo uma oportunidade de viver algo que é extraordinário, que é a bênção de Deus na igreja. Por isso nós cantamos alegremente e louvamos a Deus de todo o nosso coração. Versículo 16, pois tu não te comprases em sacrifícios, se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. Tem gente que diz assim, eu não preciso ter uma igreja porque eu vou todo ano em Trindade a pé, eu pago as minhas penitências, eu subo a escadaria do Bonfim de joelhos, estou pagando as minhas penitências, eu ajudo os pobres e tal. Olha, isso aí pode contribuir para a sua carne em alguma área, mas salvação você só obtém em Cristo Jesus. Não adianta você, vou oferecer um sacrifício, vou ajudar um pobre, Natal eu vou fazer cesta de alimento para muita gente, eu vou ter o direito no céu. Isso aí você faz por dever. A vida é assim, se você não vive para servir, você não serve para viver. Então vamos servir ao próximo, vamos ajudar as pessoas, mas precisamos reconhecer que só Cristo é o caminho que nos leva ao céu. No versículo de número 17 está escrito, o sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aqui está o segredo. Quando você pensa que é o maior, quando você pensa que é o melhor, quando você vive dizendo que não precisa de Deus, é porque você tem um espírito exaltado. Pensa, eu sou o suficiente, eu tenho dinheiro, tenho fama, tenho influência, tenho o que preciso, posso pagar um bom médico, posso pagar um bom advogado e tal. Nessas coisas terrenas isso aí até pode funcionar. Mas nas coisas espirituais não é por aí. Você está redondamente enganado se você pensa que poderá alcançar estas coisas no caminho desta vida, você não vai poder obter. O versículo de 18 vai dizer, faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Versículo 19, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das tuas ofertas queimadas, então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. O que você tem oferecido no altar de Deus em gratidão por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele vive? Olha só, naquele tempo eles ofereciam novilhos como sacrifício. Hoje não, hoje você oferece o seu serviço, hoje você oferece a sua contribuição, hoje você oferece a sua participação. É diferente daquela época. Então, que seja você alguém ativo na obra de Deus, sempre contribuindo para que a igreja possa prosperar, crescer e desenvolver o seu importante trabalho e assim cumprir o propósito divino. Faça essa campanha do Salmo 51 para você ou para alguém e deixa Deus te abençoar poderosamente. Vou agora ungir aqui a minha mão, vou fazer a oração do altar da intercessão. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, olha para todas as pessoas que neste instante estão voltadas comigo para Ti, buscando a Tua graça, buscando a Tua virtude, buscando os milagres que vêm do Senhor. Olha para todos os nomes que são apresentados diante do Senhor neste altar. Derrama a Tua bênção e opera maravilhas, porque no nome de Jesus eu declaro milagres, bênçãos e vitórias na vida de todos. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.